Então agora nós vamos falar sobre a avaliação da face, como que a gente vai fazer essa avaliação. Primeiro a gente vai dividir a face nos 3 terços, então terço superior, terço médio e terço inferior, e depois a gente vai dividir ela de forma vertical em 5, tá? Então você vai primeiro, faz o central, que é o do nariz, 2 lados para cá, 2 lados para lá, de forma simétrica e igual. Isso a gente vai avaliar através do terço superior, médio e inferior. Primeiro que a gente vai conseguir ver as alterações que existem melhores e depois a gente vai conseguir ver se tem alguma assimetria, se tem alguma desigualdade que a gente também precisa atuar. Essa aqui é a proporção facial que a gente vai buscar, é a proporção facial de π, a gente já ouviu falar muito disso, que é a proporção de 1 para 1,618. E como é que ele achou esse ponto? Esse ponto é o ponto de luz da face, é o ponto que principalmente na mulher é o ponto que deve estar mais projetado. Como que eu calculo qual é esse ponto? Eu vou traçar uma linha da asa nasal, então da região superior da asa nasal até o tragus, do canto externo do olho até embaixo. Nesse ponto é o ponto de luz e a partir desse ponto a gente vai delimitar essa área oval que será a área de preenchimento do malar. Isso para quê? Para a gente conseguir um preenchimento que seja um preenchimento tipo top model look, que tenha um resultado natural e não tenha muita volumização. Então você vê que tem uma distância importante em relação aqui ao sulco nasojugal. Outra coisa que a gente precisa ressaltar é que esse ponto ele tem uma íntima conexão com o ponto de luz também do nariz. Então, nesse ponto você vai traçar uma reta até o nariz e nesse local é um dos pontos de luz mais importantes do nariz, que é o ângulo nasofrontal. Então, esse ângulo ele tem que estar muito bem estruturado e muitas vezes a gente vê até uma depressão nesse ângulo, então ele é um dos pontos que a gente leva em consideração na rinomodelação, que eu posso fazer a aplicação com a agulha aspirando ou eu posso fazer a aplicação com cânula, mas nesses locais são sempre onde a gente faz um microbolos, tá? Então, na mulher é esse ponto que é o ponto de convergência e aqui no nariz é esse outro ponto. Os formatos da face. A gente tem vários estudos sobre o formato da face, mas esse é o estudo mais recente que a gente tem, melhor comprovado, que é um trabalho de 2021, que mostra todos os formatos de face, então oval, redondo, quadrado, triangular, triângulo invertido, retângulo e obtuso. Então você vê todos os formatos de face, para a partir dos formatos de face a gente conseguir planejar o melhor tratamento. Aqui são todas as 25 áreas, só 25 que a gente precisa saber, estratégicas da face para rejuvenescimento. Então, quais são as áreas estratégicas da face para rejuvenescimento? Todas essas. Então, a gente vai começar aonde é prioridade primeiro e depois a gente vai passando a seguir para vocês não ficarem malucos, porque realmente são 25 estratégias que a gente pode adotar. Eu adoro esse slide, é daquele último artigo que eu falei, que é a diferença homem-mulher, para eu não masculinizar uma mulher e não deixar um homem mais feminino, tá? Então, qual é a diferença principal entre homem e mulher que eu devo prestar atenção para eu fazer um trabalho não só de rejuvenescimento, mas o que a gente fala que é um trabalho de beautification, que é o trabalho de embelezamento com os injetáveis. A gente vai passar depois nos próximos slides mais detalhadamente, mas aqui eu já vejo, né, essa face, a primeira face aqui, olha, é a face de um homem e essa aqui é uma face de uma mulher. Na face do homem, o que tem que estar mais projetado? Região inferior, também posso deixar a região frontal, e o nariz ele tem que ficar até levemente mais alargado, não pode ficar um nariz muito fino. E na mulher, o que tem que estar projetado? Principalmente terço médio, né? Então, é o terço médio da face e a região central da face, que é o mais importante, mas a gente já vai passar bem detalhado por isso. Bom, então no terço superior, qual que é a principal diferença entre homens e mulheres e que a gente vai procurar trabalhar com todos os tratamentos que a gente for falar? Isso é
todos, não é só toxina. Eu vou explicar bem para vocês, mas não é só toxina, tá? O homem e a mulher, tá? A mulher, a gente vê aqui, olha, um arqueamento no terço distal do supercílio, então no terço distal da sobrancelha. Não é toda arqueada igual a gente vê por aí, tá? Isso é brow lift, mas o formato ideal do formato da sobrancelha da mulher é o último terço, ele deve estar arqueado. Isso é uma coisa muito importante que eu falo muito com as pacientes. Muitas vezes ela fala, não quero ficar arqueada de jeito nenhum, porque ela tá achando que ela vai ficar a prima primeira da Malévola. Mas você deve explicar para ela que não, que quando ela arqueia ligeiramente o terço final da sobrancelha, ela fica com um aspecto mais jovem, o olho fica mais levantado, não fica tão caído, porque quanto mais reta a sobrancelha, mais fica pesado o olhar. O homem, diferente disso, a gente vê na linha, né? O homem tem um formato, não, de sobrancelha reta mesmo. E um homem, eu não posso de jeito nenhum arquear essa sobrancelha do homem. Então, tem alguns cuidados que eu preciso tomar. Então, vamos falar dos cuidados. Bom, na toxina botulínica, eu tenho que tomar o cuidado de pedir para ele, você vai simular a ação do Botox com ele. Então, você vai pedir para ele levantar a sobrancelha. Se ele levantar a sobrancelha e você segura aqui, para fingir que você tá como se fosse mesmo atuando com Botox. Você vai pedir para ele levantar a sobrancelha e se ele arquear dos dois lados, é porque ele vai arquear. Então, você vai prender já com os pontos de Botox aqui em cima, para ele não voltar revoltado com você. A outra coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado no homem é o preenchimento de têmpora. O preenchimento de têmpora, quando a gente faz periosteal, existe uma técnica que eu gosto muito, que é one up, one out. O que a gente faz? A gente palpa a região do côncavo da têmpora e eu coloco 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo, naquele quadrante, dentro do primeiro quadrante aqui. É o quadrante mais seguro de fazer a injeção com a agulha, eu posso fazer ela periosteal. Quando eu faço essa injeção, eu tenho esse excelente resultado, tanto de sustentação do local, quanto de preenchimento da têmpora, quanto arqueamento do terço distal da sobrancelha. Então, esse local eu preciso tomar cuidado em homens e devo evitar esse tipo de aplicação. Aí, no caso do homem, se ele tiver alguma deficiência ou atrofia na região da têmpora, é melhor que eu faça isso com a cânula, tá? Na camada mais superficial. Em relação ao outro procedimento que a gente também pode fazer, que é o Ultraformer, e que ele dá sim o efeito que a gente fala de brow lift ou Tom Fox Eyes, que é esse arqueamento do terço distal da sobrancelha, sempre lembrando que o Ultraformer não pode ser feito nos 2 terços anteriores por causa do supraorbitário e supratroquear, para não dar nenhum problema de lesão nos nervos, é o único cuidado que você tem que tomar. Então, quando a gente vai fazer também Ultraformer na região lateral, mulher maravilhoso, elas amam, porque além de melhorar a flacidez mesmo da pele, diminuir a flacidez da pele, também vai dar já aquele arqueamento. Homens, a gente não quer isso, então a gente evita esse tipo de aplicação em homens. No terço médio, qual que é a principal diferença? No terço médio das mulheres, a gente vai querer aquele aspecto de top model look. O aspecto de top model look a gente pode conseguir de 2 formas. Ou eu vou conseguir com a cânula, exatamente naquela marcação que a gente mostrou, que é a marcação do pi. Ou então eu posso fazer com bolos, né? E eu sempre tenho que lembrar que eu começo de lateral para medial. Por quê? A sustentação, o efeito de lifting, por causa da linha do septo transverso, do ligamento, entre aspas, do septo transverso, quando eu faço para lateral é o que eu tenho feito de lifting, então eu tenho que fazer primeiro para lateral e depois eu vou seguindo os pontos para a região medial. Sempre lembrando que esse ponto aqui do meio, né, se for o ponto que é em cima do foramen infraorbitário, eu não posso fazer ele profundo. Eu devo fazer ele mais superficial e de preferência com a agulha voltada para a lateral para não pegar o nervo. O homem, é importante a gente falar que o terço médio, nem sempre eles estão com alguma alteração no terço médio, mas se ele tiver alguma deficiência ou atrofia no terço médio, eu preciso fazer esse preenchimento de forma homogênea. Eu não posso deixar ele com aquela bochechinha, né, de mulher. Então, eu tenho que lembrar que o homem, eu não vou usar aquela regra do 1 para 1,618, porque senão eu vou deixar o homem com top model look e ele não vai ficar muito feliz e satisfeito.
Então tem uma excelente indicação, um produto que vai deixar um resultado de preenchimento muito natural e ainda vai tratar a flacidez e vai estimular colágeno, é a hidroxiapatita de cálcio, que são os bioestimuladores. Ou você pode fazer tanto o Sculptra, quanto o Radiesse, quanto o Elancê, que são os nomes comerciais. Por quê? Porque aí você vai ter aumento daquele preenchimento daquele local, mas de forma homogênea, então não vai estar nenhum mais diferente do outro, não vai ter bochecha, então vai ser homogêneo e ainda vai tratar a flacidez, tá? Então, nos homens com deficiência de atrofia ou atrofia do terço médio, eu indico você fazer o bioestimulador de colágeno, porque vai ficar mais natural do que você fazer preenchimento de ácido hialurônico, para não ficar gordo. A mulher, qual que é a diferença principal, ainda falando do terço médio? A mulher tem que ter o terço médio mais proeminente, é esse terço médio mais proeminente. O homem tem que ser o terço inferior. Então, eu preciso lembrar disso sempre, todas as vezes, tá? A mulher, qual que é o comprimento, que esse aqui é para mostrar, eu adoro essa figura, o comprimento que deve ser o do queixo, tá? Então, o queixo é do tamanho do nariz, eu traço uma linha reta, ó, pra cá, esse deve ser o queixo da mulher. Nada de eu querer fazer preenchimento até lá, não. O queixo da mulher é 1 ponto, tá? No máximo 2 pontos, mas ele tem que obedecer essa linha que é a linha do nariz. O homem diferente, ele deve ter como? Por quê? Porque a mulher, o formato da face dela é triangular, né? E a gente quer que fique triangular. Se não é, eu vou deixar triangular dessa forma. O homem não. O homem eu posso deixar ele com formato triangular? Se eu deixar ele com formato triangular, ele vai ficar muito feminino. Então, o ideal é que eu deixe com o rosto mais quadrado, não quadradão esquisito, desarmonizado, como a gente tem visto, mas com o rosto mais quadrado. Então, qual que é a altura, na verdade, que a gente tem que dar para o queixo do homem? É na altura da linha médio pupilar. Então, pegar a linha médio pupilar, é esse que tem que ser o tamanho do queixo do homem, e é ali que eu tenho que fazer o preenchimento do queixo, preenchimento do mento, tá? E essa é a principal diferença, tanto no homem quanto na mulher. Em relação ao contorno, eu vou seguir essa diferença. A mulher eu tenho então um formato em V, então eu quero que ela fique com um contorno mais bem definido, bem delimitado, mas eu quero diminuir o rosto dela. Então eu vou fazer o preenchimento em cima da linha para cima. O homem não, o homem é o contrário. O homem eu quero aumentar o rosto dele, deixar mais masculino, mais forte, mais empoderado. Para isso eu preciso deixar o rosto mais quadrado. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o preenchimento na linha abaixo da linha da mandíbula. Com isso, a gente vai conseguir o formato quadrado que a gente quer. Zonas de perigo da face. Quais são as zonas de perigo da face principais quando a gente está falando de injetável, quando a gente está falando de embelezamento com injetáveis? Quais são as 3 principais zonas que eu devo ter atenção e devo respeitar, não ir com muito cuidado nessas zonas, principalmente se eu sou iniciante nesse procedimento? A primeira parte é a zona temporal. Então, a zona temporal é onde passa a artéria, o nervo temporal, é na fossa, e aí é uma zona de perigo importante que a gente tem visto várias alterações acontecerem. E como a gente falou, a gente tem nave, que a gente fala, neve, artéria e veia, passam dentro da fáscia, tá? Entre a camada superficial e profunda de gordura, na região temporal. Então, se você não consegue muito bem sentir o periósteo, é muito fácil, porque você vai ter que, na têmpora, ele dá um clique. Então, você vai ter que pressionar um pouco mais com a agulha, porque ele dá um clique mesmo, você ultrapassa a face, você vai lá no osso para poder fazer a injeção. Senão, você vai ter que fazer a injeção mais superficial, com cânula, tá? Então, a gente precisa ter bastante cuidado aqui nesse local para a gente não ocluir esses vasos. Joana, então qual que é uma forma simples de eu conseguir evitar que eu tenha esse tipo de problema na região temporal? Uma forma super simples eu vou diluir mais. Tá? Então, se eu for fazer um bioestimulador de colágeno, eu vou fazer uma diluição maior para essa área. É a melhor estratégia se você tem segurança, se você tem medo, se você quer assegurar a segurança do seu procedimento, tá? Você vai fazer um bioestimulador de colágeno, a gente no rosto todo dilui 1 para 1, aqui você dilui 1 para 2. Então, você dilui mais, tá? Se for um bioestimulador de colágeno. Se for um preenchimento de ácido hialurônico, aqui no Brasil a gente não dilui, mas os últimos trabalhos, inclusive esse, que é de 2021, ele indica a diluição do ácido hialurônico com anestésico local
por aquele transferidor, que é o Luerlo, que agora a gente tem ele, graças a Deus, que vem junto com o Radiesse. Por aquele transferidor, eles fazem a diluição para a têmpora de 1:1, como se eu estivesse fazendo com bioestimulador de colágeno. Então, eles pegam um preenchedor de mais alto G', fazem essa diluição e fazem a aplicação, principalmente nessa área, que é uma área de pele fina, e os riscos podem ser bem importantes. Então, nessa área, a gente tem a opção também de diluir mais do que nas outras áreas do rosto, tá? A segunda área que a gente vai ver é essa região que a gente estava falando muito dela, que é a região bucal, que é a eminência, na verdade, do nervo facial, que é a região toda de bichectomia, né? Onde vai estar passando também o ducto da parótida. Nessa região eu vou ter que ter cuidado principalmente com a inervação, e o cuidado que eu vou ter que ter é com o quê? Com ultrassom microfocado e também com fio de sustentação e algum procedimento cirúrgico nesse local. Então, é o principal cuidado que eu tenho que tomar. O outro local que é uma zona importante de perigo é a região mandibular, logo no lugar que a gente adora. A gente seria meu lugar preferido para poder fazer preenchimento aí, mas infelizmente nesse local a gente não pode. Então, logo aqui, ó, no final da comissura, logo em seguida já passa a artéria e a veia facial. Então, eu tenho que dar pelo menos um espaço de 2 centímetros desse local para poder fazer a aplicação, tanto com agulha quanto com cânula, que aí tem uma artéria e veia, nave na verdade, nervo, artéria e veia, muito importante. E se você fizer a aplicação aí, principalmente da agulha, com uma agulha de alto calibre e não aspirar direito, realmente a gente pode ter algum problema bem sério. Aqui são as artérias da face para vocês decorarem, onde vocês vão ter problemas, onde na verdade não vão ter problemas, mas que podem ter problemas. Quais são as principais artérias da face que eu tenho que me preocupar em relação à necrose, né? Aos efeitos colaterais, e aonde eu vou falar já, dar mastigado para vocês, aonde normalmente as pessoas têm a maior parte dos problemas. Então, aonde que é que as pessoas têm os problemas aqui? Primeiro, que vocês já conhecem, a linda, maravilhosa angular, né? A angular, ela passa na fossa do sulco e vai para o nariz, e depois ela vai para toda a região e tem uma anastomose com a retiniana e pode levar, sim, à cegueira. Então, pacientes que fizeram rinoplastia prévia podem ter alteração da angular. Em alguns pacientes também que tem algum problema de anatomia também pode ter angular. Então, a angular, para a gente evitar ela, como é que eu vou fazer na fossa? Uma coisa bem importante de vocês terem em mente eu estar com cânula, eu não estou seguro. Tem vários casos de canulização de artéria. Então, eu não estou com cânula, eu não estou seguro. Estou seguro quando eu conheço a anatomia, quando eu sei também o que eu devo fazer, e quando eu conheço o que acontece quando tem isquemia, tá? Então, aqui a gente tem a angular. A gente sabe que a angular aí, ela tá em qual profundidade? Média, né? Se eu fizer, então, na região muito profunda, então no periósteo, ou se eu fizer na camada mais superficial, eu não vou estar perto dela. Bom, eu não me sinto seguro mesmo assim para fazer, então não faça. Prefira outros procedimentos nessa região. Então, pode fazer fio, de repente, nessa região, para a gente sempre lembrar que a gente deve evitar, que é um local que a gente deve realmente evitar. O outro local que a gente tem visto muito caso na internet, muita gente não entendeu por quê, é a labial superior, preenchimento de lábio, né, levando a necrose do lábio, necrose do nariz e também até cegueira. Por quê? Porque a gente viu aqui, ó, que a labial superior, ela pode ter comunicação com a angular. Então, esses preenchimentos de lábio podem sim dar muito problema. Aonde é que a artéria labial superior e inferior estão? Elas estão no mesmo lugar. Aonde é que elas estão? Elas estão dentro da mucosa, tá? Dentro do músculo orbicular, dentro do orbicular da mucosa. Então, eles estão intramuscular, é dentro do músculo. Então, onde você tem que fazer o preenchimento? Na região do lábio. Você tem que fazer superficial. Então, aí nós temos duas saídas. Se você for fazer com cânula,
Muito cuidado para não aprofundar a cânula. Se você aprofundar, você vai estar dentro do músculo e vai estar bem direitinho lá dentro da artéria. Aliás, esses casos que saíram na internet foram todos com cânula. Então, cuidado, porque você tem que estar exatamente na divisão que a gente tem da pele com a submucosa. A gente tem, né, o vermelhão e aqui a divisão para a submucosa, exatamente nesse local que você tem que fazer o preenchimento de lábio, que é a região mais superficial. Aonde você aprofundar, você pode ir para a musculatura e aí sim ter esse risco, tá? Então, cuidado com cânula aqui. Se for, não tem problema, mas a cânula tem que estar visível. Você tem que levantar a bendita da cânula e enxergar ela. Se você não estiver enxergando a cânula, você vai levantar mesmo com a mão e aí tem que estar levantando a pele, tá? Você tem que ver a cânula. Se você não estiver vendo, você está dentro do músculo, tire na mesma hora. Com a agulha, às vezes, é mais fácil, apesar da paciente ficar mais roxa, mas às vezes é mais fácil a gente controlar esse plano mais superficial. E aí, como é muito mais seguro a gente fazer nesse plano mais superficial, o ideal é que eu use no lábio preenchedores que são extremamente moldáveis. Não dá para usar um preenchedor que tem um G-prime muito alto, muito duro. Por quê? Porque aí ele vai ficar visível, palpável, feio, vai aparecer na hora da paciente movimentar. Então, o ideal é que você escolha um preenchedor que seja bem moldável, porque aí ele vai ter um resultado bem bonito e você também vai estar fazendo o seu procedimento de forma muito segura. É a mesma coisa também com a labial inferior, ela também passa dentro do músculo, então você vai ter que ter esse cuidado e tentar fazer mais superficial. Lembrando que a labial inferior, ela tem uma comunicação nesse mesmo local, no fim da comissura, onde a gente falou que é um local que a gente também deve evitar. Somado a isso, a gente já sabe que a vascularização do nariz é uma vascularização mais complicada, principalmente quando a gente vai falar de pacientes que fizeram uma rinoplastia prévia, porque essa vascularização ela pode estar alterada e as anastomoses podem não ter sido refeitas, então a gente tem um pouco mais de problema em relação a isso, mas sim, a gente quando faz a rinomodelação, essas do nariz, né, do dorso nasal até a supratroclear, elas têm comunicação com a artéria oftálmica que deriva, que dá um ramo para a retiniana e aí sim a gente pode ter os problemas que a gente vê de cegueira amorosa, temporária e até definitiva, tá? Quando isso acontece, a cegueira normalmente é no ato do procedimento, ela acontece na hora. Esses são os principais, o que eu preciso sempre me preocupar quando eu vou fazer o uso de injetáveis na face. Os locais mais afetados, então, eu adorei essa figurinha, eu adoro figura, mas eu adorei esse artigo novo que mostrou quais são os locais mais afetados. Aí você vê do lado as artérias bem afetadas, então são os locais que você tem que tomar cuidado. Então, nariz, a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado. A glabela, que a gente nem fala, né? Glabela, lugar proibido pra gente. Só existem duas opções de preenchimento na glabela, que a primeira é preenchimento extremamente superficial, tipo Blend Technique, que você enxerga. Você está enxergando a agulha, cinza, aquele cinza da agulha você tem que estar enxergando. Ou a outra técnica é o fio, que é o filler. Então você pode também fazer o filler, que aí não tem risco, tá? Mas fora isso, você nunca vai usar preenchimento nessa região. A outra área bem acometida, que a gente falou bastante, é a região temporal, que a gente já indicou como você deve fazer. Ou vai fazer no periósteo, ou vai fazer mais superficial com cânula. E a dica mais importante de todos os artigos mais recentes é a diluição. Você vai rediluir o produto, então você vai fazer ele bem leve, bem moldável, para não dar nenhum problema. Primeiro, porque vai dar um resultado bom, e segundo, porque você vai fazer um preenchimento e vai ter segurança, que é a melhor coisa do mundo. Aqui nessa região a gente está mostrando na área do olho para mostrar a direta comunicação, né, da oftálmica com o nariz. Então, para mostrar que qualquer rinomodelação ou procedimento realizado no nariz pode sim levar a maurose, não só a maurose, a várias alterações no orbicular do olho. Esse, na verdade, é um chamado. Agora, primeiro, a gente estudou todos os pontos que são os pontos importantes para a gente realizar um excelente diagnóstico do dermacutis.
A gente falou o quê? A gente falou sobre beleza, quais que são os ideais de beleza, qual o ideal de beleza eu devo buscar para fazer o beautification, o embelezamento facial. Eu vi que o embelezamento facial no homem, ele é diferente da mulher. Então, para isso a gente estudou o segundo ponto, que foram os pontos chaves no homem e na mulher, que eu tenho sempre que atuar para poder ter um excelente resultado. E o terceiro ponto foi a anatomia aplicada. Para eu conseguir fazer uma injeção segura e eficaz, eu preciso conhecer a anatomia para saber qual o plano que eu preciso fazer em cada região para ter um resultado excelente, o melhor resultado, na verdade, possível. Agora que a gente já fez todo o diagnóstico, a gente vai planejar o nosso tratamento, que é o planejamento do tratamento do Dermacodes. E na verdade o Dermacodes, ele é um convite para vocês, é um convite à reinvenção. É um convite para a gente começar a pensar fora da caixa, não pensar mais do mesmo, pensar bem diferente. Então, não ficar pensando só em preenchimento de ácido hialurônico, a gente começar a pensar em outras coisas para a gente poder desenhar o melhor tratamento para o paciente. Bom, hoje o Dermacodes, ele busca reinventar o MD Codes como uma nova forma de rejuvenescimento facial, que atua em todas as camadas da face. Então, ao invés da gente só repor volume aonde perdeu o volume, numa estrutura que está completamente frouxa, e com isso a gente piorar muito essa face, o aspecto tanto funcional quanto fisiológico quanto estético, ele busca, na verdade, tratar o envelhecimento em todas as suas camadas. É um tratamento do envelhecimento e a prevenção do envelhecimento a longo prazo. Então, esse é o chamado para vocês repensarem isso, refrescarem na memória, se reinventarem. É a reinvenção da beleza, é a reinvenção de como que a gente vai pensar na beleza daqui para frente, que eu não vou mais olhar os rostos bonitos e vou pensar que é tudo a mesma coisa. O MD Codes, quando eu olho, é tudo, são 3 pontos em cima, então são 3 pontos embaixo, são 4 pontos. Não, eu vou personalizar o tratamento de acordo com a característica da paciente, se é homem, se é mulher, de acordo com a raça, de acordo com a genética, para ver qual que é a melhor forma de exercer esse protocolo de rejuvenescimento. Então, é um tempo para a gente reinventar-se a si mesmo. O método Dermacodes, então, afinal, o que ele é? Ele é uma combinação de procedimentos estéticos. Ele não é um único procedimento estético, tá? Muitos pacientes olham para mim e falam, ai, doutora, mas eu queria um único procedimento que fizesse esse tratamento todo, que fizesse o rejuvenescimento, eu queria uma coisa só. E aí eu respondo, eu não sou santa milagreira ainda, não sou. A pessoa que inventar um único procedimento, como tentaram com o MD Codes e até com a harmonização facial. A pessoa que inventar um único procedimento, que ele tem resultado para tudo, ela vai ficar bilionária. Eu não vou estar nem aqui mais atendendo. Eu falo logo, não vou estar nem mais aqui. Por quê? Porque não existe um único procedimento que resolve tudo. Existe um único remédio que resolve todos os males do mundo? Não existe. Da mesma forma, o envelhecimento ele é multifatorial e ele acontece em várias camadas. Então, não existe um único procedimento que eu vou fazer e que vai resolver tudo, tá? A gente só vai conseguir explicar isso de uma forma muito melhor para a paciente. É um procedimento que ele vai buscar beleza, harmonia e jovialidade. Ele é caracterizado pela ação em todas as etapas do envelhecimento, como a gente falou, em tudo, osso, músculo, gordura, querotecido, perda de firmeza da pele e elasticidade. E qual que é a função dele? Ele tem a função de esculpir o traço, então ele tem sim a função de deixar o rosto mais bonito, corrigir os seus pequenos defeitos, corrigir as assimetrias e também prevenir o envelhecimento facial a longo prazo. Qual que é o passo a passo? Então, a gente agora foi para o passo a passo, são 4 etapas do Dermacodes e elas têm que ser seguidas exatamente nessa ordem, tá? A gente não deve ultrapassar a ordem, porque a gente vai explicar que essa ordem ela é super importante para o sucesso do tratamento. Então, qual que é o primeiro passo do rejuvenescimento com o Dermacodes, do beautification com o Dermacodes, que é o embelezamento com o Dermacodes? O primeiro passo é reposicionamento. A gente falou várias vezes, ao longo dessa aula, que não adianta eu ficar querendo colocar uma almofada bonita numa estrutura ruim.
Então, primeiro a gente coloca a estrutura no seu devido lugar. Tá tudo caído, não adianta eu fazer nada assim. Então, primeiro eu faço o reposicionamento. É o primeiro passo, a primeira etapa. Segunda etapa é a reposição de volume. Então, eu preciso repor sim o volume, depois que eu coloquei a estrutura no seu devido lugar, né? Eu preciso repor o volume que foi perdido com o envelhecimento e até com o emagrecimento. Pode ter sido perdido também com o emagrecimento. E com algumas situações que o paciente engordou e emagreceu. Isso aconteceu muito agora na pandemia, mas é muito comum com grávidas e algumas outras situações também é muito comum para repor o volume. Terceiro passo é o relaxamento, que é com a toxina botulínica. Relaxamento de toda a musculatura para não deixar formar rugas fixas na região superior da face e também na região inferior da face, não só para isso, mas para remodelamento facial. Então, começar a usar a toxina para remodelamento facial. Porque eu posso utilizar a toxina para afinar a face, eu posso utilizar a toxina para fazer o efeito de lifting quando eu vou fazer a técnica de Nefertiti. Então, utilizar a toxina para você fazer o embelezamento da face como um todo. E o último passo é a renovação da pele, que a gente vai fazer com peeling, com laser, que é o clareamento de manchas, a renovação da pele. Por quê? Porque se eu fizer só a renovação da pele e tiver tudo caído, a paciente não vai nem perceber. Então, é o último passo porque a gente começa sempre, do mais profundo para o mais superficial, em tudo. Então, é a mesma coisa quando a gente for falar de ultrassom microfocado, eu sempre começo, eu primeiro tenho que firmar e fortalecer a estrutura para depois vir para as camadas mais superficiais. E esse é o passo a passo que a gente vai seguir para a gente ter o resultado que a gente deseja. Primeiro passo, primeira etapa, reposicionamento. Como é que eu já vou fazer o reposicionamento? Para que ele é feito? Ele é feito para reposicionar e para realinhar os seus tecidos da face que estão, ó, com pitose, tá? Como é que a gente vai fazer esse reposicionamento? Existem duas formas de você fazer esse reposicionamento. Esse reposicionamento ele pode ser feito com os fios de sustentação, pelo efeito da tração mecânica, então você vai sustentar pelos fios de sustentação, que podem ser os fios de PDO ou então os fios silhuete, ou você também pode fazer esse reposicionamento pela energia térmica, que é pelo calor. Isso é através da ação do ultrassom microfocado, que é o TER Ultraformer. Ele vai agir lá no SMAS, na musculatura, elevar a temperatura do tecido até 60, 100 graus, e com isso vai fazer um efeito de lifting no tecido, pelo efeito térmico. Então, eu posso fazer o reposicionamento e o realinhamento da face, que é dar essa levantada, colocar a face no seu devido lugar, né? É a mesma coisa que antes de uma roupa, a roupa tá toda amassada, né? Que a nossa face tá toda amassada, toda envelhecida. Passei a roupa, depois é que eu vou colocar o enchimento, o tecido no lugar onde precisa, mas primeiro eu preciso sustentar. Então, a gente pode sustentar com fio, pela tração, ou eu posso sustentar com ultraformer pelo calor. Reposição de volume. Como é que eu posso fazer para fazer a reposição de volume? Joana, eu posso inverter a ordem? Não pode não. Tem alguns trabalhos que discutem já essa inversão da ordem, tá? E eu vou dar a única situação que eles colocam, a gente já tem alguns guidelines em relação a isso, mas não adianta você repor volume numa estrutura que está frouxa. Se você repor volume e a pele já tem tecido, não é porque a pele não tem tecido, muitas vezes ela tem o tecido, mas está frouxo, está caído. Então, primeiro você bota no lugar e depois você repõe volume. A recuperação do volume ajuda a sustentar e redefinir o contorno depois que você já reposicionou. Se você fizer isso sem, não. Mas se você já reposicionou, ele vai te ajudar mais a sustentar e a redefinir os contornos faciais, tá? Eu vou fazer isso de duas formas, com dois tipos de produto. Eu tenho o preenchimento de ácido hialurônico, que eu posso fazer, e os bioestimuladores de colágeno, tá? Que é o Sculptra, o Radiesse e o Elancê, que são os nomes comerciais, eu não tenho nenhum conflito de interesse com eles. Então, é as duas formas, ou faço com preenchimento de ácido hialurônico ou com bioestimulador de colágeno. Joana, então como é que é para eu fazer com bioestimulador de colágeno? Na verdade, quando a gente vai fazer essa parte de reposição de volume, quando eu vou usar um bioestimulador de colágeno, eu prefiro os bioestimuladores de colágeno que já dão um efeito de correção imediata na hora.
Não é preenchimento, mas já é um efeito de correção imediata. Eu já vejo algum efeito como se fosse de preenchimento. Quais são os bioestimuladores que proporcionam isso para você? É o Elancê e o Radiesse. O Sculptra é excelente, maravilhoso, e ele aumenta tecido, estimula colágeno, mas a gente vai ver o resultado dele mais a longo prazo. Então pode ser que você cometa algum erro nesse processo. Se você for fazer Sculptra nessa fase, você vai esperar pelo menos 2 meses para poder fazer mais preenchimento de ácido hialurônico se for necessário, tá? Para quê? Para não superinflar o rosto do paciente. Quando é com o Elancê e com o Radiesse, a gente já consegue ver o resultado imediato de correção imediata, né? Por isso que fala correção imediata. Eu já consigo ver. Ah, Joana, é o resultado que vai ficar no final? Não, o resultado final vai ser muito melhor. Mas na hora, pelo efeito do gel, eu já tenho aquele efeito de correção. O que vai acontecer é que ao longo dos meses o gel é reabsorvido e o colágeno é formado. E aí eu vou ficar cada vez melhor, mas aqui em relação ao volume, é aquele volume, é um volume mais controlável, que eu consigo medir. Então, quando eu não quero aumentar muito o volume e eu quero medir mais isso, eu vou fazer os dois que tem o gel de carboximetilcelulose, que é o Radiesse e o Elancê, que são substâncias diferentes. O Radiesse é hidroxiapatita de cálcio, ele é 30% da hidroxiapatita e 70% do gel de carboximetilcelulose, e o Elancê é a policaprolactona, então com o gel de carboximetilcelulose. Então, eles ambos têm o gel, por isso que eles têm esse efeito de correção imediata. Relaxamento. Como que eu vou fazer o relaxamento? O relaxamento da musculatura, da expressão facial, eu vou fazer com a toxina botulínica, que vai prevenir a formação das rugas fixas, mas também ele vai ser utilizado para fazer o remodelamento facial, principalmente nesse terço inferior da face. Então, eu posso utilizar muito para afinar a face e até para ter o efeito de lifting com a técnica de Nefertiti. Também é muito importante que os últimos trabalhos eles mostram que essas linhas aqui do sorriso, elas têm direta relação com as fibras inseridas do platisma. Então, quando eu faço Nefertiti, tem uma aplicação especial que a gente vai falar. Quando eu faço Nefertiti com essa aplicação especial associada aos outros procedimentos, eu consigo praticamente zerar essas linhas do sorriso. O último, então, é a renovação da pele. Depois que eu já fiz tudo, vou fazer a renovação da pele, que eu vou fazer o clareamento da pele, né? Vou diminuir essas manchas, vou melhorar os poros, vou estimular também colágeno, lógico que de forma mais superficial do que os outros procedimentos, mas também leva a um estímulo de colágeno, recuperação do vício, da textura. Então, é o último passo. Então, a gente começa do mais profundo e vai para o mais superficial. Então, eu começo fazendo reposicionamento, depois eu vou fazer reposição de volume. Para quê? Para colocar os seus compartimentos nos devidos lugares. Depois eu vou fazer relaxamento da musculatura e, por último, eu vou fazer a renovação da pele. É o último passo, que é a camada mais superficial da pele. Quando eu sigo todos esses passos, qual é o resultado? O que eu posso esperar quando eu sigo esses passos? Eu posso esperar um rejuvenescimento mais bonito e mais natural, porque ele vai estar mais a favor do triângulo da juventude, que é tudo que a gente quer na vida, vai reconstituir de novo o rosto da pessoa. E quando a gente soma os procedimentos em camadas diferentes, a gente tem um estímulo de colágeno que pode chegar a 300% de maior. Então, a gente tem um estímulo de colágeno muito mais intenso de elastina. Com isso, os procedimentos eles tendem a durar muito mais tempo. Os pacientes, normalmente, quando voltam no consultório, a gente mantém os tratamentos de estímulo de colágeno a cada ano, mas os tratamentos, por exemplo, de preenchimento de ácido hialurônico, às vezes eu fico 2 anos, 2 anos e meio, às vezes até 3 anos sem fazer, em decorrência disso, porque você fez a sustentação, você agiu na causa, você foi bem efetivo. Eu vou falar para minha paciente que vai durar esse tempo todo? Não, vou falar não. Vou falar que vai durar 1 ano e ela vai ficar super surpresa, feliz, alegre, satisfeita, que vai durar muito mais. Eu só vou precisar falar que quando eu for refazer o procedimento, eu vou ter que fazer muito menos produto, ampolas de produto, do que da primeira vez. Porque na primeira vez eu tive que reconstruir e estruturar toda a face, agora eu só tenho que manter. Então, é muito menos. É como se fossem as sessões de um laser, que no início eu tenho que fazer 3, 4, mas depois eu só faço uma para manter.
Então, essa lógica eu tenho que passar para a paciente, mas a gente fala que dura cada ano e a cada ano eu tenho que fazer cada vez menos para manter o mesmo estímulo de colágeno e manter o rejuvenescimento natural e bonito. A gente vai falar agora de técnica de aplicação. Isso é um meme bem legal. Vocês conseguiram entender? Vai é o nome do marido, tá? O marido sabe quando a esposa gasta com preenchimento ou rejuvenescimento? Não. E ela tá falando, é só quando chega a fatura do cartão que ele vai perguntar onde é que foi esse dinheiro. E normalmente é isso, foi pro meu rosto, não tem dinheiro mais bem aproveitado, tá tudo no meu rosto. Como aplicar? A gente vai falar agora de alguns cases para vocês verem o que vocês podem esperar no final desse processo. Normalmente as fotos elas são com em média 2 meses, tem fotos anteriores, mas em média são 2 meses de tratamento. Eu gosto de espaçar um tratamento do outro. Muitas vezes eu tenho muitas pacientes de fora, né, de fora do estado, de fora de Brasília, de fora do Brasil. Então tem algumas que eu não consigo espaçar como eu gostaria, às vezes eu tenho que fazer tudo no mesmo dia, mas se eu puder escolher, eu vou espaçar cada etapa dessa com 1 semana, tá? Então, reposicionamento, reposição de volume, relaxamento e renovação da pele, que é o tempo também para a pele se recuperar e eu ter uma resposta mais efetiva. Tem problema se eu espaçar um pouco mais? Não, nenhum. Não tem problema nenhum, problema zero, vai ser ótimo. Eu só não posso dar um espaçamento que é o tempo de acabar o procedimento. Por exemplo, paciente hoje faz ultraforme. Faz ultraforme para dar aquele efeito de lift. Aí ela quer fazer o Sculptra, o Radiesse, o Elancê, o bioestimulador de colágeno também para melhorar aquela flacidez da pele. Porque o ultraforme vai agir no SMAS, na musculatura, e o bioestimulador na derme. Então forma um sanduíche de colágeno mesmo, né? E a gente sabe que com isso a gente tem um estímulo muito mais intenso, muito mais duradouro. Então a paciente fala, eu vou fazer, mas eu não posso fazer agora esse mês. Tem problema de eu fazer daqui a 1 mês? Não. Tem problema de eu fazer daqui a 2? Também não. Tem problema de eu fazer daqui a 3? Também não. Inclusive existe um estudo que é uma técnica em relação à bioestimulação de colágeno, que existem 2 linhas em relação à bioestimulação de colágeno. Existe uma linha que aconselha você fazer as aplicações com 1 semana, 1 mês, entre as sessões. Por exemplo, se eu for falar de Radiesse, fazer as sessões ou Sculptra com 1 mês de intervalo. E tem artigos que mostram que não, que você pode fazer uma aplicação no dia 0 e depois de 3 meses, 3 a 4 meses. Por que o artigo sugere isso? Porque em 3 a 4 meses é quando você tem o pico de colágeno tipo 1. Então, ele vai aproveitar justamente o pico do colágeno tipo 1 para ir levar o colágeno tipo 1 lá para cima, dar um up no colágeno tipo 1. Com isso, vai fazer durar muito mais o tratamento. Então, o tratamento que era para ele fazer novamente 1 ano, 1 ano e meio ou 2, ele pode conseguir fazer durar muito mais. Só que às vezes é necessário segurar a ansiedade do paciente, mas essa é uma corrente. Então, se o paciente quiser esperar 3 até 4 meses no máximo, eu posso esperar para fazer o bioestimulador, entre o ultraforme e o bioestimulador. Se ele quiser esperar mais tempo, eu vou perder o resultado da primeira sessão, então vou ter que fazer tudo de novo, tá? Então, é muito importante que a gente já deixe marcado o passo a passo do paciente, não deixe ele abandonado. Fiz a reposição hoje, fiz fios hoje, já vou marcar daqui a 2 semanas, a gente vai conversar sobre o intervalo, fio do intervalo um pouco maior, para diminuir o edema, o inchaço, o hematoma. Então, eu vou marcar daqui a 2, 3 semanas para avaliar se tem necessidade de reposição de volume em algum local, ou então algum bioestimulador para tratar aquela flacidez de pele mais fina. Para quê? Para eu conseguir ser cada vez mais efetiva. Então, eu usar cada vez menos, ter o melhor resultado para o paciente, não deixar o rosto fofão, ter um resultado natural. Na verdade, esse Derma Codes, ele é um programa que é um programa de treinamento que eu desenvolvi
porque eu desejo que vocês tenham também pacientes que não são pacientes, a gente fala muito nesse livro que eu citei, que é o Story Brand, que não sejam pacientes que sejam seus fãs. Então, assim, se você realmente fizer e seguir o passo a passo desse método que eu tô te entregando de bandeja, um método que eu demorei 11 anos da minha vida para desenvolver, para sistematizar. Então, se você fizer, se você seguir o passo a passo, as pacientes vão ficar extremamente encantadas com o resultado e encantadas com você e elas não vão largar você nunca mais. Ah, Joana, mas como é que você sabe disso? Se vocês seguirem todo o passo a passo que eu estou ensinando, é muito difícil os pacientes quererem largar você. Eles não vão largar. Não é por causa do preço, não é por causa de nada. Eles não vão largar. Se eu falo porque eu recebo mensagem todos os dias de paciente em relação a isso. Todos os dias eu recebo depoimentos de paciente. E isso é muito importante. Primeira coisa, porque você viu em primeiro lugar o bem-estar dele, o benefício que ele quer ter. E você, como entendeu, gastou tempo tentando entender o benefício que ele deseja, você vai proporcionar aquilo para ele. Porque você ouviu, você tem 2 ouvidos e uma boca, então você ouviu qual é o real interesse dele. E aí você atendeu justamente aquele interesse que ele tem, que ele deseja. Depois de você atender, você entregou um resultado. Mas você não entregou só um resultado, você entregou um resultado maravilhoso. Você não entregou o que ele pediu, porque às vezes ele vai te pedir para corrigir o bigode chinês, às vezes ele vai te pedir para corrigir a olheira. Você entregou para ele um resultado global de rejuvenescimento, ele ficou muito mais bonito, mais lindo, mais jovem, e ele vai começar a ouvir de todas as pessoas próximas que ele tá mais bonito, que tá mais novo, que a pele tá boa, o que ele tá fazendo. E é tudo que a pessoa quer, porque a pessoa não quer que pareça que ela tá fazendo alguma coisa. Ela quer só que as pessoas olhem para ela e falam: nossa, mas como está bem, né? Tem uma história muito engraçada, minhas pacientes, elas contam as histórias todas, né? A gente acompanha as histórias. Tem uma paciente engraçada, ela tem um escritório muito grande de advocacia, o marido dela morava fora, ela morava aqui, o marido morava fora, e ela encontrava regularmente com o marido, todo mês, né? E ela várias vezes seguiu esse passo a passo todo, a gente já fez todas as aplicações, você pode imaginar, e aí seguimos o passo a passo todo e fizemos a aplicação. No final do tratamento, ela foi encontrar com o marido, e aí o marido falou pra ela: olha só, e ela é uma paciente bem sensível, ela sente dor com qualquer coisa e tal. E aí o marido falou pra ela: meu bem, meu amor, mas você tá numa fase tão bonita da vida. Nossa, mas eu nunca te vi tão bonita assim. Você tá descansada, você tá linda, você tá maravilhosa, você tá bem. Nossa, você tá muito bem, o que você tá fazendo? Tá tão linda, tão maravilhosa. Aí ela falou pra mim: doutora, que desaforo, eu tive que escutar isso ainda. Você vê, eu passo aqui um dia inteiro tão agulhada, semanas seguidas, pra ele falar pra mim que eu tô numa fase bonita da vida. E na verdade, assim, é bem isso que a gente quer mesmo, é bem isso que a gente deseja. Ela não contou pra ele, tem algumas que não contam, tá? E ela não contou pra ele que ela tinha feito o procedimento. E ele continuou falando: nossa, mas tá maravilhosa. Eu contava com todo mundo, falava: nossa, mas ela tá demais, né? E você tá acabado, né? Você tá... E ela falou: eu não contei. Então, assim, isso é uma coisa muito importante que a gente deve levar em consideração. E os pacientes vão falar isso pra vocês. Quando você começa a perceber o preenchimento daquela pessoa, já tá errado. Quando você vê que uma pessoa fez a harmonização e você consegue perceber que ela fez a harmonização, você consegue perceber que ela fez preenchimento, já tá too much, já tá demais, já tá over. Preenchimento bem feito, né, e harmonização bem feita, eu não vou usar esse termo de harmonização porque é um termo mais pejorativo e esse é um método extremamente científico, bem validado, então não merece ser chamado assim, mas quando você realizar essa harmonia da face do jeito que eu estou explicando, realmente você vai ter um resultado muito diferenciado dos demais. Ninguém vai dizer o que foi, mas vai dizer que tá muito bom, que tá muito bonito. Então, é isso que a gente deseja e é isso que as pacientes também desejam. Elas desejam parecerem a sua melhor versão, serem a sua melhor versão, mas que ninguém fique olhando: nossa, ela tá bocuda. Nossa, mas ela tá esquisita. Nossa, mas ela tá paralisada. Porque a maioria dos procedimentos estéticos que a gente conhece de embelezamento facial com injetáveis são em pessoas que fazem procedimento regularmente, mas que a gente não sabe. E é isso que é o que a gente deseja, que é isso que é o bem feito.
Essa paciente, ela tinha uma paciente, não é uma paciente ideal, é uma paciente que tinha 85 anos, mas eu ganho esses presentes, né? Então, uma paciente que tinha 85 anos, ela nunca tinha feito nenhum procedimento de rejuvenescimento da face. E se eu fosse fazer o que ela tinha me pedido, que era o preenchimento dessa região do bigode chinês, eu acho que eu não tinha conseguido nem 10% de tudo que a gente conseguiu de rejuvenescimento da face dela. Então, foi um passo a passo mesmo que você seguiu. Então, você tem que lembrar que isso tudo aqui que está envelhecido do terço médio para o terço inferior, é porque está tudo caído. Então, primeira coisa é você fazer esse realmente reposicionamento e a seguir os próximos passos para que você possa conseguir um resultado realmente efetivo. Essa segunda paciente, muitos me perguntam, né? Ah, mas a minha papada é enorme, tem jeito? Então, vamos olhar a papada dessa paciente. Ah, doutora, ela emagreceu? Não, ela não emagreceu nem 1 grama. Então, como é que ela tá assim? Como é que a gente conseguiu isso? Ela não emagreceu nem 1 grama, nem meia grama, tá? Então, porque a gente entende o processo do envelhecimento. Quando a gente entende o processo do envelhecimento, eu sei como eu vou corrigi-lo, eu sei como eu vou tratá-lo. Papada é uma das queixas mais importantes hoje no consultório, como eliminar a papada, como diminuir a papada. Muitas vezes ela tem componente genético sim, mas a gente sabe que a flacidez sempre, em alguns casos, tem gordura além da flacidez, principalmente quando a gente já tem um caso mais avançado como o dela. Então, a gente estudou que o envelhecimento ele acontece como? Eu perco a sustentação aqui, ó, aqui em cima. Então, se eu for fazer como ela fez, ela já tinha passado em 4 dermatologistas anteriormente, ficado extremamente insatisfeita com todos os tratamentos anteriores. Por quê? Porque a queixa dela era papada. Aí todo mundo só tratava a papada. Mas, na verdade, a queixa dela era papada, mas eu que sou médico, dermatologista, especialista ou cirurgião plástico especialista, preciso saber que a causa da papada e o platisma, que é o músculo da papada, ele se insere aqui, ó, na região inferior da face. Então, até aqui tem platismo. Então, como é que eu vou fazer na metade? Só da metade para baixo. Vou fazer um trequinho assim no platismo, um terço do platismo. O platismo é deste tamanho. Eu vou ter resultado? Não vou ter resultado. Ela já tinha passado em vários médicos anteriormente. Normalmente eu recebo muitos pacientes assim, sou referência de muitos procedimentos, então normalmente eu sempre recebo pacientes assim. Então, como que a gente faz? Você tem que explicar para pacientes, tem que conversar, explicar. Olha, a sua papada, a causa da sua papada é a perda da estruturação da sua face. Então, o primeiro ponto que a gente tem que atuar é fazendo o reposicionamento da sua face. No caso dela, essa paciente, ela não queria fazer fios de sustentação, tá? Então, eu não fiz fios porque ela não queria ficar sem malhar, não queria ficar dormindo com a cabeça levantada. Então, minha opção foi o Ultraformer, ela fez o Ultraformer, fez bioestimulador de colágeno e baseado em tudo que eu falei para vocês, qual é o bioestimulador que eu fiz para ela? Quero que vocês pensem, anotem aí qual foi. Eu tô vendo um rosto extremamente redondo. Qual é o bioestimulador que eu fiz para ela? Qual é o bioestimulador que a gente falou que a gente controla o resultado dele? Se eu não quero volume, eu não vou dar volume porque eu vou ver o resultado dele na hora. É o Radiesse e o Elancê, tá? No caso dela, ainda não tinha o Elancê, então eu fiz foi o Radiesse, porque o Radiesse ele vai ter essa correção imediata, então mais do que aquilo não vai volumizar. Então eu já consigo controlar na hora o quanto eu quero repor de volume, porque nela, se eu repor errado, ela vai virar prima primeira do fofão. Então, tem 2 pacientes que eu atendi agora, semana passada, doidas, desesperadas, com o rosto desse tamanho, porque fez ácido hialurônico e Sculptra, várias ampolas, tava com o rosto desse tamanho. Aí você pensa, é só mulher que não quer ficar assim? Homem. Acabei de atender um homem também, passou no cirurgião, ele foi no cirurgião plástico, a queixa dele era papada. O cirurgião disse para ele que ele tinha que fazer a sustentação e que ia tratar a papada, colocou ácido hialurônico e Sculptra, ele ficou com o rosto desse tamanho e olha que ele queria ficar com o rosto quadrado, mas sentiu extremamente inchado, extremamente feio. Foi lá para quê? Para tirar tudo do procedimento e começar do zero, tudo de novo. Então, assim, se você seguir esse passo a passo, você vai deixar um resultado muito bonito, muito natural. Os pacientes vão ficar
apaixonados por você, porque eles vão valorizar esse seu trabalho, eles vão valorizar o tempo que você perdeu explicando sobre o procedimento, estando com eles nesse momento. Esse paciente mesmo, ele indicou na mesma semana, na semana seguinte, ele já que eu comecei a fazer o tratamento dele, já começou a ter resultado, ele indicou um outro amigo e já falou pro amigo dele, olha, dermatologista em Brasília só existe uma, nenhuma mais. Então, assim, é engraçado porque eles começam a falar coisas que você nunca imaginou que eles fossem falar, que eles tiraram da cabeça deles, mas falam. Então, é por isso, você precisa seguir um passo a passo. O paciente está se queixando da papada, mas eu sou médico, né? Eu vou atender sim a queixa dele, eu não vou ignorar a queixa dele. Eu vou até dizer e repetir a queixa dele para ele. Mas eu vou entregar o resultado completo. Eu vou entregar muito mais do que ele está me pedindo. Eu vou entregar realmente um resultado de rejuvenescimento com redução da papada, tá? Sem papada. Mas se eu entregar, se eu quiser ficar tratando só a região da papada, eu não vou tratar nada, né? Eu vou gastar o dinheiro e não vou tratar nada, porque realmente é uma questão de anatomia e se o músculo se insere até aqui, não tem como a gente fazer esse tratamento da papada sem ir para a região superior. Isso era uma discussão muito comum minha, eu já fui speaker de ultrassom microfocado e quando chegou no Brasil ainda, ninguém fazia ainda ultrassom muito mais forte do que a gente tem hoje e a gente fazia pulsos, né, parando e fazendo os pulsos e aí quando a gente começou a fazer, como era muito caro o ultrassom microfocado no Brasil naquela época, hoje já é uma fortuna, antigamente era 10 vezes mais caro. E aí os representantes falavam para ele, mas doutora, você pode fazer o seguinte, você pode colocar os disparos só nessa região. E aí cobra só isso do paciente. E aí era uma briga, porque eu realmente falava com eles, não tem condição de você fazer metade do tratamento. É a mesma coisa que eu pegar o olho e fazer metade do olho só para cima. Não vou fazer o olho aqui no orbicular todo. Eu vou fazer metade de um olho? Não tem condição isso. Então, assim, ou a gente faz o tratamento corretamente ou não. O que essa paciente fez? Então, ela fez o ultrassom microfocado com macrofocado, né, na região inferior da face, na papada e também no terço médio, aqui a região do terço inferior. Você não pode, no ideal é não fazer no zigoma para deixar realmente essa proeminência. O que mais que ela fez na região da papada? Você, principalmente como ela já tinha uma papada bem avantajada, você pode fazer mais de uma sessão. Então, a segunda sessão a gente fez só na região da papada. Depois disso, a gente fez bioestimulador de colágeno. Eu optei por iniciar nela o Radiesse, que eu tinha mais controle da correção que eu iria fazer. Qual foi a primeira correção que eu fiz? Pontos de sustentação na face, né, para sustentar de novo aqueles septos de novo no terço médio. Ponto de sustentação na face, sustentei a face média, sustentei a face superior, então fiz ponto de sustentação têmpora, terço médio, né, na região malar e fiz também na região inferior. Fiz Radiesse como um preenchimento, então sem diluição, né, no contorno facial. Toda vez que eu quero tratar pescoço e papada, eu preciso redefinir o contorno, porque é aqui que está a sustentação do meu pescoço. E a seguir a gente fez preenchimento de ácido hialurônico só realmente aonde foi necessário, que a gente fez foi no sul, na Geniana, eu usei uma ampola, que foi pouquíssimo, eu podia colocar mais um pouquinho, mas ela não queria, porque tinha medo de ficar com o rosto mais cheio, e toxina. Tá? Toxina botulínica, que ela tinha uma ruga já mais fixa nessa região. E é isso, eu mostrei um pouquinho dos cases de sucesso para vocês entenderem o que a gente pode fazer com dermacodes, desde pacientes jovens até pacientes muito mais velhos, que teoricamente nem teriam indicação, então de pacientes jovens até pacientes muito mais velhas. E ao longo dessa jornada a gente vai ver muito mais casos e qual foi a forma correta de aplicação que eu usei de cada substância, de cada produto ou de cada tecnologia para cada caso.